No ar com você, o negócio é o seguinte, pela Novo Dia 89,7. Muito, mas muito obrigado pela sua companhia, você que esteve conosco aqui no Manhã Novo Dia, que estava ouvindo os nossos cânticos, os nossos anúncios. Teve um tempo com o Paulo Braz, um grande abraço, nosso amigo Paulo, que movimenta aqui amanhã na rádio que toca o seu coração. Muito bom ter você conosco nesse programa, meu amigo Bruno, que está aqui nos bastidores. Nós raptamos o microfone do Bruno hoje aqui. Então, se você falar mais alto aqui, Bruno, eu levo o microfone até você para você dar aqui as suas boas-vindas. Mas, Bruno, nesse programa que vem sendo adotado pela família londrinense de toda a nossa região, temos o privilégio aqui de receber alguns comentários de toda a região aqui ouvindo o negócio seguinte. Muito obrigado de coração por você que tem acompanhado esse programa que visa levar para você informação que faça diferença no seu dia a dia. Lembrando que aqui a gente pode falar isso com uma certa tranquilidade. Quem brilha é Jesus e quem dá o tom do programa é o nosso entrevistado. Então fica conosco, fica a minha sugestão, como sempre. Eu ficaria até as 13 horas, mas sem sombra de dúvida. Inclusive, estou olhando para um livro aqui na minha mão, do meu ilustre, um dos meus ilustres convidados, que eu já vou apresentar aqui daqui a pouquinho. Então fique conosco no negócio. É o seguinte, lembrando você que agora temos a nossa programação às quartas e sextas-feiras, das 12 às 13 horas. E ainda com uma pequena novidade, que acho que a partir da próxima semana, Bruno, faz um sinal aí para mim, você me autoriza a partir da semana que vem começar a dar algum spoiler ou não? Não? Não, pode? Pode. Então, depois quem estiver assistindo pelo YouTube, Ivan está aqui do meu lado, já falei seu nome inicial aqui de um dos convidados, você viu que ele deu ok. Então, a partir de semana que vem, eu posso começar aqui a comunicar que teremos novidades ainda no mês de outubro ou início do mês de novembro para você, nosso ouvinte. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia, que Deus abençoe essa quarta-feira. O desejo do nosso coração é que você tenha um dia muito, muito especial através aí dos seus negócios, com a sua família, que você tenha um dia abençoado, dirigido pelo Espírito Santo e ainda que você tenha a nossa companhia aí na sua casa, no seu carro, no seu celular, enfim, onde você estiver, que você fique conosco para um bate-papo muito bacana. Hoje, Bruno, já que você não pode interagir comigo, a gente tem aqui alguns convidados que eu conheço de longa data e que estão ganhando espaço em uma área que o Bruno estava feliz aqui, o ouvinte da Novo Dia, ele está todo faceiro, que é uma área que ele me incomoda semana a semana, dia a dia, falando que eu preciso melhorar nisso, que eu preciso aprender algumas frentes aqui à luz do nosso trabalho. Eu acho que hoje vai ser muito propício, então eu sou o primeiro aqui a comentar com você, ouvinte da Novo Dia, que vou estar aqui aprendendo, ouvindo e anotando algumas coisas. Quem acompanha depois no YouTube sabe que eu estou sempre com o notebook aqui aberto para anotar tudo aquilo que nós comentamos aqui, justamente porque esse programa, o intuito, quando ele nasceu, é justamente que a gente saia, né, a gente encerre às 13 horas, diferente de como começamos. Então, muito obrigado pela sua companhia. Ivan, Letícia, já dando os primeiros nomes, muito obrigado pela presença de vocês. Eu vou deixar com que vocês se apresentem. O ouvinte da Novo Dia e o ouvinte do negócio é o seguinte, sabe que a nossa prerrogativa aqui do programa, e ele nasceu dessa forma, é trazer assim, mais autenticidade, né? Um programa muito espontâneo. Vocês ouviram antes de começar que nós não combinamos, não fazemos perguntas pautadas antes. E isso é proposital, isso está no nosso DNA. E como vocês vão falar um pouco de propósito hoje, então eu quero deixar isso aqui no ar, né? Deixar bem explícito aqui que um dos propósitos do programa é levar informação e informação espontânea. Então eu quero desejar um bom dia para vocês, agradecer pela presença. Vou começar com o Ivan, que está aqui à minha esquerda. Vou deixar você se apresentar. Ivan Nunes, meu amigo de muito tempo. Para quem é aqui, né, temos muitos ouvintes cristãos, também não cristãos, mas muitos cristãos, já fizemos parte de uma banda em conjunto, já ministramos louvor juntos, então vai ser muito bom ter esse tempo aqui com vocês. Obrigado pela companhia nessa que é uma agenda muito intensa, conheço um pouco da agenda de vocês, é uma agenda muito corrida, então ter vocês aqui realmente é um privilégio. Para o negócio é o seguinte, para Novo Dia e para o ouvinte que nos acompanha. Ivan, muito Bom dia, ouvinte. É um grande prazer estar aqui. Obrigado, Daniel, pelo convite. De longa data nós nos conhecemos e sabemos a trajetória um do outro. Você acompanhou muito bem tudo aquilo que a gente viveu e o porquê que a gente trouxe esse tema aqui também, que o propósito ele sempre vem à frente de qualquer negócio, de qualquer pessoa. E mesmo que você não entenda isso, isso faz muito sentido. Eu sou o Ivan Nunes, eu sou sócio proprietário aqui da Radix Editora, junto com a minha esposa que está aqui comigo. E nós estamos nessa caminhada há 3 anos aqui para levar o propósito através da escrita. Como a gente sempre brinca, é uma escrita com propósito, de propósito. muito legal, muito legal. Vou pedir para você repetir depois esse slogan.
Lê, eu vou chamar assim, eu vou deixar você se apresentar também, com nome, sobrenome. Obrigado pela sua companhia, muito bom ter vocês aqui como casal. E eu e o Bruno, antes de passar a palavra, a gente sempre comenta que nós temos o privilégio de acompanhar muitas empresas de gestão familiar. E vocês são, né, é um caso factual de uma empresa de gestão familiar que tem avançado. Começaram alguns anos atrás, eu vi um pouco desse início, ainda que à distância, né? Vocês não estavam em Londrina, depois eu pedi para contar um pouco dessa história. Mas, primeiro, muito bom dia, obrigado pela presença. E o Ivan acabou dando spoiler. O tema é como conciliar negócio e propósito. Então, conhecendo a trajetória de vocês, com os 20 filhos que vocês foram, tô brincando, mas a família é bem ampla, vocês acabam ali tendo aí como compartilhar com a gente um pouco desse que é o tema do programa de hoje. Obrigado, viu, Ivan? Bom dia e obrigado por todos que estão aqui, né, ouvindo a rádio hoje. Eu tenho certeza que esse tempo foi direcionado por Deus, né? A gente se conhece realmente há muito tempo. Eu nem consigo chamar o Daniel de Daniel, eu chamo de Dani. O pessoal, às vezes, da editora me conhece por Mayra, né? E aí o pessoal da igreja mais por Letícia, então é Mayra Letícia. Eu sou esposa do Ivan, nós somos sócios. Hoje eu cuido da parte editorial da empresa, né? Eu faço todo esse contato de relacionamento. Mas é isso, tudo que a gente faz é para trazer Cristo de várias formas, seja através da escrita, seja através das mentorias que a gente faz, seja através de uma chamada. Então, nosso objetivo é com que o evangelho avance com princípios. E é uma satisfação estar aqui. Muito legal. Ô, Bruno, eu já tenho aqui, eu vou pedir para eles explicarem como conseguir trabalhar com a esposa. Imagina eu trabalhando com a Cara, já fica aqui o meu... a minha admiração para vocês dois. Brincadeiras à parte, muito bom. Obrigado mesmo. Eu queria já começar com o tema, vocês vão perceber que o programa passa muito rápido, mas acho que hoje o tema ele é muito propício. A gente estava aqui no poucos minutos que nós temos de bastidores falando sobre essa questão de propósito, alinhado a negócio, em uma época onde é tão difundido conceitos, valores, princípios um pouco deturpados à luz do que nós queremos. E eu queria começar com você, Ivan, vendo a trajetória da Radix. Eu queria, antes de tudo, que você apresentasse o que é Radix, né? Qual é o trabalho de vocês, para a gente começar a trilhar um pouco esse caminho do propósito, né? Entendendo isso como um meio e não como um fim apenas, como uma jornada. Então, eu estou colocando isso aqui para o ouvinte ficar conosco, porque eu acho que o bate-papo vai ser tão profundo hoje, que eu espero que a gente consiga aqui elucidar o máximo possível dessas que são interrogações no cotidiano, em especial muitas vezes do cristão, como nós falávamos. Então, a palavra está com você, se você puder pelo menos conceitualizar um pouquinho da Radix, seria interessante para o nosso ouvinte. Claro. A Radix ela nasceu em 2022, nós já estamos no mercado há 3 anos, e ela nasceu a partir de uma visão de que as pessoas elas têm muito dentro de si e muitas vezes elas não expõem isso. Muitas vezes elas estão nos seus pequenos grupos ou até mesmo estão escondidinhas ali e não expõem aquilo que elas poderiam transformar a vida de outras pessoas. Aqui, por exemplo, eu trouxe vários livros aqui, vários contextos diferentes. Eu tenho livros aqui, por exemplo, de direito agro, tenho livros aqui de psicólogo, tenho um livro que é um devocional, mas em toda a essência desses livros, as pessoas têm o seu propósito, que é transformar a vida de outras pessoas. E muitas vezes aqui a gente se depara com o seguinte cenário. O autor, ele chega para a gente não sabendo o que expor e, no fim das contas, o que ele quer expor é só Jesus Cristo. Seja através do tema que for, como eu falei aqui, tem vários temas. E a partir disso, então, em 2022, nós encontramos essa linha e nós começamos a desenvolver vários trabalhos aqui a partir de uma perda de visão que a gente teve, tá? Até é interessante já comentar porque a gente estava em Barueri, como você comentou, não estávamos em Londrina, apesar de sermos londrinenses, mas nós estávamos lá e estávamos em busca de algo que não nos preenchia. Estávamos gananciosos em busca apenas de dinheiro. Até por isso que a gente fala hoje sobre o propósito versus negócio, porque a gente tem que estabelecer muito bem essa linha. Então, a Radix ela nasceu em 2022 com o propósito de expor o que Jesus trouxe para nós na sua essência. Isso independente do tema, independente do que as pessoas querem trazer em seu livro. É muito legal, porque assim, eu conheço um pouco dessa história, depois dá para explorar um pouco isso, e eu convido novamente o ouvinte a
estar de olho nessa questão, porque eu acho que vocês vão trazer uma certa riqueza para justamente momentos, isso já aconteceu, acho que com todos aqui nessa bancada e com quem nos ouve, né, ou com a grande maioria. Momentos que a gente acaba perdendo ali uma sensibilidade em relação àquilo ou que a gente acredita, ou na nossa trajetória a gente vai deixando de lado algumas frentes, né, como por exemplo uma presença mais próxima de filhos, de esposa, enfim, tem N cenários que eu não quero aqui avançar agora, porque a gente vai conseguir tratar. Olê, ouvindo isso, eu vi que vocês conseguiram resgatar parte dessa essência de propósito. E ainda sem entrar com tanta profundidade, mas quando a gente fala em conciliar propósitos à luz do que nós fazemos, e aí, claro, fazemos pelo nosso sustento, né, Ivan? Nós precisamos trabalhar, sustentar as nossas famílias, e ninguém trabalha somente por hobby, feliz daqueles que podem fazer isso, mas e muitas vezes nós temos aí sim o privilégio de trabalhar naquilo que gostamos, mas essa não é uma prerrogativa totalitária, poucos conseguem. Eu queria te ouvir porque falávamos aqui nesses poucos minutos, né, de bastidores, como eu comentei, sobre a questão que nós nos perdemos muitas vezes por tanto conteúdo desestruturado que nós temos hoje nas mídias sociais. Até um grande abraço para o Júnior, né, Bruno, que esteve aqui conosco falando sobre isso. A gente tem hoje na comunicação não estruturada, se é que eu posso assim dizer, não é uma comunicação jornalística, são conteúdos que eu e você, ouvinte, e quem está aqui nessa bancada, postamos ali nas nossas mídias. Isso vai se tornando muitas vezes uma verdade absoluta. Sim. E eu queria te ouvir um pouco disso, porque eu entendo que a gente acaba até mesmo se fechando para o novo, e eu sou uma das pessoas que faço isso, acabo me fechando para algo que muitas das vezes pode ser algo promissora, né, para a carreira, algo promissor ou promissor para a carreira, e ainda a gente acaba perdendo lucidez e crença naquilo que eventualmente nós fazemos. Né? É importante, assim, eu preciso voltar nisso que ele falou, no sentido de que nós voltamos para Londrina com um propósito, que era Deus falou, volta, e aí a gente guarda o coração. Então eu sei o que eu preciso fazer, com quem eu preciso andar, e aquilo que eu negocio e aquilo que eu não negocio. Né? Hoje, a facilidade de bombardeio de informação, então na hora que eu rolo um feed do Instagram, na hora que eu abro o YouTube, eu tenho uma facilidade, muita informação. E aí, o que é verdade, o que não é verdade? Né? Aí fica simples, se a gente tem a base de princípio. Entre excelência, entre ser humilde, entre ter um coração doador. Então, quando eu começo a perceber algumas coisas, eu vejo que negociar o essencial é perigoso. Então, hoje tem muito isso. Todo mundo vendendo de tudo, sem viver nada, né? A internet tem essa facilidade de eu vendo aquilo que eu acho e não aquilo que eu vivo. Eu vendo um conceito e não aquilo que eu passei. Então se torna fácil, né? E aí vem o chamado Espírito Santo. Deus, e agora? Senhor, é isso aqui? A gente precisa fazer pergunta. A gente precisa aprender a fazer pergunta para o Espírito Santo. O Senhor está comigo nisso? E é muito fácil porque aquilo que é de Deus flui. Aquilo que não é de Deus trava. Travou, filho. Se tem que ser para agora, se tem que ser daquele jeito. Então, nós tivemos que aprender isso na jornada. Né? E acho que Barueri, Alphaville, plataforma, tudo aquilo trouxe para nós um conceito de que aquilo que eu negocio e aquilo que eu não negocio. Aprendemos muito, honramos tudo que vivemos, porque sem o que vivemos, não seríamos o que somos hoje. Mas hoje a gente consegue saber, ó, aqui faz sentido, aqui não faz sentido. E acho que para quem nos ouve, faz muito sentido isso. Faça a pergunta para o Espírito Santo. Muito legal, Ivan. Eu quero te participar então para contar um pouco dessa experiência que vocês tiveram fora, que pelo visto foi muito... foi uma escola, né, um aprendizado, então teve certamente fatores extremamente positivos e teve aquilo que talvez para vocês, e aí falando de uma maneira bem humanizada e específica, para vocês talvez ali o tempo cessou em determinado momento vocês retornaram para Londrina. Mas até me estendendo, na boa palavra que ele trouxe, é aquela questão ali, a paz seja guarda os vossos corações, né? Quando o ser humano percebe essa paz, e não é uma paz como o mundo a dá. Não. Né? Não se turbe o coração de vocês, nem tenham medo, porque eu realmente governo sobre a vida de vocês. Então, a gente perceber essa relação do Espírito Santo conosco, né, que Jesus deixou muito claro, acaba sendo importante à luz do que cremos. Trazendo para uma normalidade, lembrando que nós temos aqui o público cristão que nos ouve também, quem não tem a mesma convicção que nós temos, e está tudo bem, né? Porque nós temos esse ambiente muito aqui democrático, e isso é muito legal, porque aprendemos todos juntos. Eu queria ouvir um pouco dessa história que vocês passaram lá dentro dos limites, claro, né? Que se é possível trazer para essa bancada. Mas se você puder compartilhar um pouco, seria bacana. Claro. Em 2021, nós começamos a seguir alguns gurus da internet,
e começamos a participar de alguns eventos presenciais. E nada contra todo esse contexto. Hoje a gente acredita muito no contexto de ter que ter uma inteligência emocional, é super importante. É super importante a gente olhar para dentro, a gente conseguir de fato equalizar o que é de fato da emoção, como que a gente conduz o nosso dia a dia, afinal a nossa vida é cheia de altos e baixos, e como a gente conduz a vida espiritual. Mas em 2021 nós começamos a seguir um movimento e a partir desse momento nós vislumbramos muita coisa. Nós começamos a participar de eventos dentro de Alphaville, São Paulo, e olhando aquelas casas enormes, olhando aqueles carros de luxo e todo aquele contexto, e com a roupagem ainda onde era falado muito o nome de Jesus, a gente começou a vislumbrar aquilo e falamos, vamos nos mudar. Nos mudamos, começamos a trabalhar em uma editora dentro ali de um contexto desses gurus, de um desses gurus. Não vou citar nomes aqui para não expor aqui, porque eu não tenho um contexto de, eu vou pender aqui, vou falar que ele faz certo ou errado. Não é isso, mas é de fato o que a gente foi tratado nesse contexto. Então a gente trabalhou lá dentro, vimos muita coisa, ajudamos muita coisa ali a esse guru crescer, prosperar, e ali trabalhamos dentro da editora dessa pessoa. Até pegando um gancho só, desculpe, Claro, e é bom para o ouvinte estar atento. Quando a gente fala aqui, né, me corrija se eu estiver enganado, quando você traz esse tema, né, ali um determinado guru, gurus é para facilitar que são pessoas de um certo ícone, sem entrar no mérito de crítica e elogio, só para compreender o cenário, né? Exatamente, porque eu não quero aqui pender de fato e falar mal, falar bem, não quero mais de fato. Mérito, né? Exatamente, é um contexto onde nós vislumbramos tudo aquilo, porque muitas vezes nós estamos no dia a dia olhando para as pessoas e olhando ali aonde a gente quer ser igual, quer ter as mesmas coisas, e muitas vezes o nosso coração, então, ele é tratado nisso. Então, nós trabalhamos por um certo período dentro dessa editora, aprendemos a fazer todo o processo editorial, de ponta a ponta, e melhoramos ainda esse processo. Porque qual é a diferença? Hoje a gente trabalha com a essência. A Maia, que eu chamo ela de Maia porque é como os nossos autores a conhecem. Mas que bonitinho, né, Bruno? A cara do Bruno ali falando, meu Deus, será que um dia eu vou falar assim com a minha esposa? Que graça, saiu o coração do olho dele aqui, eu tô na bancada, coisa mais linda. Então, a Maia, ela conduz todo o processo editorial, junto com outra coordenadora, e ali ela faz o quê? Ela extrai na essência daquilo que os autores têm para entregar. Então, de fato, muitas vezes a bola vem quadrada para a gente está vendo ali todo o contexto, isso daqui não é legal colocar no livro, isso aqui é legal escrever de tal forma, e isso, inclusive, acaba sendo um tratamento, muitas vezes, para alguns autores. Eu tenho um exemplo de uma autora nossa, uma missionária, e ela queria escrever das suas experiências e do que Cristo fez durante esse processo. Ela tinha acabado de perder um filho, e nesse processo, durante a escrita do livro ali, ela chegou para a mãe e falou, pensei em tirar minha vida. E aí, nesse contexto todo, a gente tem um processo, de fato, de não só entender o que vai ser colocado no livro, mas olhar, de fato, para a essência de cada pessoa e tratar a fundo. Então, nós aprendemos desde 2021, dentro da editora, a parte técnica, mas nós melhoramos, de fato, porque nós nos aproximamos dos nossos autores de uma maneira pessoal. Muito legal, porque assim, pegando um pouco do gancho, e aí, ele já participando você, a gente percebe assim, esse movimento que o Ivan coloca, né, com essas lideranças técnicas que a gente observa hoje em dia, de novo, sem entrar no mérito, no nosso papel aqui, julgar o fator positivo e negativo disso. Sim. Mas o fato é que vocês tiveram uma extensão no sentido de competência técnica para realizar, então tem um lado positivo disso. Sim. E de repente a gente observa, e aí eu acompanho alguns desses que nós chamamos aqui, né, que o Ivan trouxe bem como guru, ou como lideranças que se levantam, e aprendemos de fato muita coisa. O fato é que ao longo dessa trajetória desses últimos anos, eu começo, e aqui é só uma humilde opinião minha, a perceber distorções. E essas distorções, muitas vezes, que se relacionam como verdades absolutas. Então, eu posso ter aqui uma determinada opinião, Ivan,
E tudo bem, essa é a minha opinião. Eu sempre comento aqui com o ouvinte, olha, fica com a sua opinião aqui, é o meu ponto de vista. E aí nós somos seres de opiniões e que bom que é assim, vivemos um Estado democrático de direito, que a gente tem o nosso limite de opinião pautada constitucionalmente falando, porque existem sim limites, né? Mas, legal, eu começo a perceber minhas opiniões. O que eu percebo, e aí é uma pergunta para quem viveu isso, e de novo, sem crítica e elogio, mas olhando o cenário de quem tem esse acompanhamento. Todos nós rodamos rios, todos nós acompanhamos lideranças que vão ficando ali, né, exponencialmente falando, vão ficando em muita evidência. Agora, o que eu percebo é que muitas vezes a propagação da mensagem de determinadas lideranças se tornam verdades absolutas e inquestionáveis. E é nesse ponto que eu entendo como um risco momentâneo para alguns. Porque nem sempre a realidade deles são possíveis para todos, né? São realidades de possibilidades amplas, ou para todos, vamos dizer assim, mas isso passa a se tornar uma verdade absoluta e acaba nos freando em relação ao propósito quando eu falo da identidade específica, identidade minha, não coletiva, identidade individual de cada um. Queria que você explorasse um pouco isso, porque, de novo, finalizando a minha pergunta, propositalmente extensa, eu percebo que a gente muitas vezes se perde pelo caminho. E a opinião que nós temos e a percepção de mundo que nós temos, ela fica terceirizada ao trem. E a gente perde como se fosse ali quem nós somos de fato. Isso é uma realidade, não é? Qual o seu ponto de vista? É que, na verdade, o que acontece? A gente se perde por poucas coisas. O que faz a gente falhar no caminho são as pedras pequenas. Porque a grande a gente desvia. E aí o que é pior é a falta de conhecimento. Porque o conhecimento do domingo, no culto, não é suficiente. O conhecimento da célula, a semana, não é suficiente. O que se torna suficiente é meu culto diário, é o meu alimento diário. E aí quando alguém fala qualquer coisa diferente daquilo que está na palavra, eu consigo identificar. Mas eu, não tinha conhecimento. O meu conhecimento era raso. Então, era muito mais relacional dentro do que cada um falava, até seja do pastor, seja de um coach, seja de um estrategista, do que a palavra falava. Então, se eu estou distorcendo algo que eu não conheço, como eu vou debater? Aquilo para mim se torna uma verdade, né? E aí, o que nós percebemos? Que a gente não enxergava esses pequenos detalhes. Essas pequenas... Então, assim, para ser sincero, né? Nós estamos aqui com a maioria cristã, nós voltamos com uma dívida grande. Nós investimos em curso de cerca de 250 mil reais. Sem ver. Entende? Hoje, para a glória de Deus, a gente resolveu tudo, tá tudo ok, tá tudo fluindo bem. Mas poderia não. A gente conhece muitos que não. Mas a questão não é sobre o que eles estão fazendo. A questão é sobre o que nós cristãos verdadeiros estamos fazendo. Porque se eu tenho muitos que se levantam para falar e negociar, eu tenho muitos cristãos que não se levantam. Eu tenho muitos empresários que estão ali e nunca escreveram um livro. Eu tenho muitas pessoas que não estão palestrando. Eu tenho muitas pessoas que estão limitadas porque não querem estar numa rede social, porque a rede social, a maioria, está se vendendo. Mas enquanto eu não me posiciono, outros se posicionam no meu lugar. E acontece muito essa questão que você falou de perder a identidade. Então, por exemplo, nós estamos aqui em Londrina. Temos influenciadores em Londrina. E eu tenho influenciadores em Londrina que eu mapeio exatamente a pessoa com quem a gente andava lá. A fala é igual. Os eventos são iguais. As atividades são iguais. Vamos fazer isso. Você tem que vender isso. Você tem que falar desse jeito. Você tem que promover isso. Você tem que subir em tal lugar. Entende? Por quê? Porque aquilo funciona. Então, se funciona, eu faço mais do que funciona. A internet hoje é isso. O que funciona? Eu repito o que funciona. Então, na hora que eu vou produzir um conteúdo, não, isso aqui entrega mais, eu produzo mais do mesmo. Olha só, meu filho tem 7 anos. Ele falou assim pra mim ontem, mãe, a gente tava vendo um casal cristão, e ele falou assim, mamãe, por que eles fazem um vídeo tudo igual na pia? A moça tava gravando na pia da cozinha. Eu falei, filho, porque funciona. Quando funciona, eles repetem mais do mesmo. A questão é por que a gente não tá enxergando o que é mais do mesmo, sabe? Então, eu acho que é por aí. Eu acho que a gente precisa estar em lugares novos. A gente precisa falar com pessoas, a gente precisa fazer livros, a gente precisa fazer apostilas, para que a voz do cristão verdadeiro esteja em evidência. Porque vamos pegar, se a gente pegar um autor conhecido, por exemplo, Hernandes Dias Lopes, ele é um cara pautado na palavra, é um pastor reconhecido, que teve que entrar na rede social.
Então, hoje ele produz um conteúdo, ele grava um vídeo, porque é necessário. A voz dele é necessária. E se eu limito algum órgão de comunicação, eu deixo de espalhar o reino. Você foi chamado para isso. E aí é curioso, porque o Bruno está aí do seu lado, está ouvindo, já... Ele deve estar anotando as broncas que ele vai me dar, porque a gente estava conversando aqui com o Júnior, que é esse, inclusive, Bruno, fica aqui o convite para quem sabe fazermos aqui uma bancada com o Júnior, todos juntos, se ele topar o desafio, para a gente conversar um pouco sobre isso e dar um 2.0 nesse bom conteúdo embrionário que a gente está colocando aqui hoje, que começou com ele, depois eu passo essa entrevista para vocês. Porque assim, ele falava justamente isso, onde os bons se calam, em outras palavras, né? Estou fazendo aqui a hora que os bons se calam. Porque a gente fica tão inconformado, e vocês devem ter visto muitas coisas, enfim, de novo, não quero aqui fazer juízo de valor, não é meu papel. Mas assim, o fato é que muitas vezes nós vamos nos calando, e eu sou um exemplo vivo disso, por justamente ficar um pouco estafado dessa perda coletiva de identidade, de novo, esse individualismo que vai se perdendo pela coletividade, à luz de uma voz talvez que se tornou verdadeira para um determinado tema, para um determinado fim, né? E aí acontece o que você falou, vão se reproduzindo formatos, porque eu tenho um certo interesse ali na questão da valorização em negócio daquele determinado meio de fazer e não apenas por princípios. E aí isso é muito legal para quem, aqui a gente está falando, você comentou muito bem, né, um ambiente cristão, mas isso serve para todos. A gente tem aqui amigos que não têm a mesma fé que eu tenho e que são extremamente corretos e buscam ser muito corretos naquilo que fazem, e não que esses não sejam, mas nós temos de tudo, e infelizmente, né, acontece essa busca desenfreada por conteúdo para que se tenha ali a monetização, enfim. Então, acho que talvez a fala de vocês, fechando esse primeiro bloco, Bruno, quanto tempo nós temos? 2 minutos. Então, eu vou daqui para o final para a gente poder ir para o intervalo. Olha, eu falei para vocês que era rápido. Então, assim, o que a gente percebe nesse movimento é, infelizmente, um tempo da nossa história onde o meio pelo qual as coisas acontecem se tornou maior do que a realidade daquilo que acontece. Então, aqui, eu consigo maquiar hoje uma eventual verdade, consigo torná-la questionável, né? E aí eu consigo também propagar aquilo que, na verdade, com muita maestria, o algoritmo me auxilia nesse processo, né? E ali ele acaba revitalizando esse conceito um pós o outro, por público de interesse, e a gente acaba tendo uma defasagem daquilo que nós podemos, talvez, transformar. Acho que é a mensagem central que eu ouço de vocês. Olha, nós temos um meio muito eficaz, pegando a fala de vocês dois e indo para o encerramento do bloco. Um meio muito eficaz, acho que o Ivan foi muito feliz aqui. Olha, nós nos tornamos muito profissionais em Barueri, por exemplo. Chegaram num nível de conhecimento muito amplo e está aqui hoje servindo a nossa região, pensando mais meso-regionalmente, embora vocês, né, tiveram recentemente um evento em BH, daqui a pouco dá pra gente falar sobre isso. Mas assim, eu percebo que a gente hoje tem ferramentas, então, né, vou tratar dessa forma. Nós, factualmente, temos ferramentas para levar e propagar aquilo que cremos à luz de uma verdade que faça diferença na vida das pessoas, através, essencialmente, da verdade. Eu falo sobre isso no nosso retorno, o que entendemos como verdade. Muito bom ter a sua companhia. Fique com a gente até 1 hora, porque o segundo tempo aqui vai trazer algo que, quem sabe, possa ir de encontro ao seu dia a dia, ao seu momento como ser humano, e talvez poder mudar aí o curso da sua história. Fique conosco. O negócio é o seguinte, vai para o seu break. Voltamos já. Voltamos ao ar. O negócio é o seguinte, para você que está chegando agora ou chegou durante o programa, um bate-papo de altíssimo nível aqui e que, na minha humilde opinião, impacta a todos, a todos. A gente está vivendo um momento, e comentávamos aqui no primeiro bloco, sobre esse universo de conteúdo desestruturados que eu e vocês, todos que nos ouvem, ou praticamente todos, consumimos diariamente através dos nossos celulares, um conteúdo que chamamos aqui de desestruturado, um conteúdo que não é jornalístico, conteúdo que eu e você postamos, e que bom que é assim, que temos essa liberdade, mas que muitas vezes tem formado ou construído nosso modo de vida, nossas opiniões e verdades absolutas vem sendo cada vez mais construídas à luz do que consumimos. Isso vale para todos, né, Ivan? Já que estendendo para você a conversa nesse segundo bloco, para todos, envolvendo inclusive as nossas crianças, envolvendo um percentual significativo da nossa adolescência sendo consumida, da nossa juventude propagando e construindo ali o seu modo de enxergar, né, o mundo de hoje, com os nossos adultos também tomando um tempo muito absurdo, uma má administração de tempo por conta desse conteúdo. Então, eu queria já te participar, mas só lembrando aqui, ouvinte da Novo Dia, participe conosco, se tiver alguma pergunta, 3037-1900,
3037-900. Pode mandar mais tarde também. Nós vamos sempre entrar em, né? Muitas vezes o nosso ouvinte vai observar depois ali, através das mídias da Novo Dia, vai ter alguma dúvida pontual, nos envie, que nós fazemos questão, né, de trabalhar com você depois alguma dúvida, questionamento, crítica, enfim, como você quiser nos enviar para cá. O Ivan, foi um primeiro bloco bem intenso, e a gente percebe que quando a gente fala em propósito, a nossa jornada propositiva à luz do que cremos, a gente tem tido, na minha humilde opinião aqui, vou usar um termo, um ataque recorrente através de um universo de conteúdo muito amplo. Mas eu percebo um movimento como o de vocês, como o do Júnior, que teve aqui nessa bancada, de pessoas que estão buscando resgatar princípios e valores de condução cotidiana, e eu acho esse movimento, no mínimo, interessante e louvável. E eu percebo que vocês têm ido nessa direção pelo pouco que conversamos e pelo, aí sim, considerável tempo que eu conheço vocês. Eu queria que você falasse um pouco de como é o trabalho de vocês nessa direção. E aqui não é por conta de jabá, é para falar o seguinte: olha, nós temos meios pelos quais nós podemos restaurar essa conduta de princípios e valores e levar uma verdade à luz daquilo que determinado ser humano aqui crê. No nosso caso aqui, cremos à luz do Evangelho, outros não, mas trazer um pouco mais de verdade genuína e não acolhida por meios digitais. Queria a tua opinião nisso. Sim. Antes de entrar em detalhes aqui do que a gente faz e como a gente faz dentro da Radix, é muito interessante isso que você falou, porque, assim, de fato, hoje a gente tem um bombardeio de informação tão grande que muitas das pessoas estão só consumindo. E esse tem sido o grande problema, quando elas não se posicionam. Porque o que vai fazer o mal vencer? Os bons não fazerem nada. É esse, de fato, o cenário que a gente tem. Então, enquanto muitas pessoas estão se posicionando, muitas vezes outras estão caladas, sem querer expor a sua história, expor o seu conteúdo, expor aquilo que de fato elas carregam. O nosso trabalho, ele entra muito nisso. Assim como fala lá em Romanos, que fala que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Eu quero trazer o foco para isso, chamados segundo o seu propósito. Todo mundo tem um chamado. Todo mundo tem algo que é capaz, que é excelente em fazer, que se especializou, que se esforçou para chegar lá. Então, hoje, por exemplo, nós temos aqui livros que são feitos com muita excelência, muito carinho. A gente vai conduzindo o autor desde o início, ou seja, o autor não precisa ser bom em escrita, muito do contrário do que as pessoas pensam. Ah, eu preciso ser um exímio escritor, eu preciso ser bom em português, eu preciso... Não precisa. A gente conduz desde a essência. Por quê? Assim como esse livro aqui que eu estou segurando em mãos aqui, é um livro do Adriano Stefano, acabamos de lançar em Belo Horizonte. Esse aqui é prefaciado pelo Paulo Vieira, um PhD reconhecido tanto no mundo coach quanto dentro das igrejas. Ele estava nesse fim de semana agora lá no movimento de empreendedores dentro da Lagoinha, lá em Belo Horizonte. Estávamos lá no evento de lançamento desse livro. Por que eu estou falando dele? Porque Adriano, ele falou com a gente: não sei, não sou bom, não sei como escrever um livro. Nem estudei direito. Ele falou, até brincava, falo tudo errado. Falo tudo errado, como que eu vou fazer esse livro? E é esse o ponto. É onde a gente extrai a essência, porque a gente pode fazer o livro através de áudios, através de vídeos, através da própria escrita. Mas muitos autores não sabem disso. Então, a coordenadora editorial, ela chega, faz um processo de entrevista, um processo de mentoria, vai direcionando ali para que a gente tenha primeiro o sumário, e a partir dali, então, a gente consegue expor a essência desse autor, expondo não só as histórias dele, mas também tudo aquilo que ele tem de conhecimento, porque na jornada todos nós retemos conhecimento. E, por exemplo, aqui no caso desse livro aqui, O Poder de Reescrever a Sua História, foi uma jornada de mudanças de mentalidade para entender que o propósito ele não precisa estar desvinculado do negócio. Então, as redes sociais elas precisam ser bem dosadas para que a gente saiba o que consumir, saiba as pessoas que seguir. No caso aqui do Adriano, e sigam a gente também, né, pessoal? @Radix Editora. No caso do Adriano Stefano aqui, você pode pegar o story dele ali, todos os dias ele vai falar aqui: bom dia, pessoal, Deus abençoe o seu dia. Todos os dias, todos os stories,
ele vai estar elevando a glória para Deus. E eu já estou fazendo esse jabá aqui, por quê? Porque isso só é possível através da construção que a gente faz, que começa a partir de nenhuma palavra escrita até todo o processo burocrático que a gente tem capacidade para fazer, onde a gente se especializou. Como eu falei, todos têm um chamado. E o nosso chamado foi isso, nós nos especializamos para cumprir o nosso propósito de glorificar a Deus. Sabe o que é legal nessa tua fala? Lê, te participando já. Assim, a sensação que eu tive quando a gente conversou de novo, nos poucos minutos de bastidores, e ouvindo o Ivan, é que, assim, talvez nessa fala do Ivan, a gente observa, vou tentar achar aqui a melhor palavra, mas assim, a gente observa que nós temos condições de olhar de novo, ou olharmos de novo para a nossa própria história. E à luz do nosso chamado. Porque, assim, quando eu penso, Ivan, nessa sua fala, olha, eu estou escrevendo, eu estou discorrendo, eu estou com o livro em mãos aqui, O Poder de Reescrever a Sua História, de Adriano Stefano, prefaciado por Paulo Vieira. Acho que muitos de vocês que nos ouvem conhecem o Paulo Vieira, talvez o maior, né, nome, ou entre os maiores nomes do Brasil hoje no universo coach e também nas igrejas evangélicas. Mas sem entrar no mérito, eu percebo aqui que ele faz um breve comentário aqui abaixo do título, né? Não existe sucesso profissional, então, de novo, não existe sucesso profissional sem mudança pessoal, e ele coloca aqui algo que a gente poderia debater, você é o único responsável pelos seus resultados, aí eu não quero entrar nessa seara, mas na fala do Ivan, a gente criamos condições de olharmos novamente para nós mesmos à luz do que cremos, e aí eu paro de ter uma observância exclusivamente externa. E aí eu volto com você, Lê, porque nós falávamos isso nos bastidores. Olha, muitas vezes eu vou perdendo a essência da verdade, vou pegando pequenos ganchos e eu falo, opa, peraí, ó, aqui eu preciso que você volte, porque a gente está indo por um caminho perigoso, e a gente precisa voltar à essência sua como ser humano, à luz do seu criador ou do seu chamado, para poder trabalhar com uma verdade inegociável. E eu acho que há um cuidado também, né? Se a gente pegar assim, ó, existem pessoas sérias e pessoas que não são sérias. Nós, como cristãos, a gente não pode colocar todo mundo no mesmo balaio. Existe coach sério e coach que não é sério. Existe psicólogo sério e psicólogo que não é sério. Existem pessoas que trabalham com imagem que são sérias e pessoas que não, que só querem vender. Então, a gente precisa ter esse cuidado, sabe? De qual é o limiar. E acho que da gente não entrar num lugar de julgamento, né? Eu acho que às vezes talvez se gaste muito tempo julgando e pouco tempo executando. Então, eu acho que precisamos ter esse cuidado, sabe? O poder de reescrever a sua história. Todos nós conseguimos reescrever. E aí o reescrever não é eu sou autossuficiente. O reescrever é aquilo que veio de ruim eu não preciso reproduzir. Aquilo que veio de bom eu posso reproduzir. Por exemplo, meu pai e minha mãe, eles não foram pais presentes. Porque na época eles tinham empresa, eles não eram cristãos. Eles se converteram ao longo do caminho. Com a minha irmã, eles são totalmente presentes, eles são totalmente diferentes. Mas eu não amo-os menos por isso, porque assim, tudo que eles me ensinaram é os princípios que eu sou hoje, eu honro eles nisso. Entende? Mas com os meus filhos eu sou presente. Então, assim, aquilo assim, vocês têm, igual você falou, a gente tem 3 filhos, queremos ter 4. Aí o senhor aqui. Mas, gente, não tem nada errado em ter vários filhos, entendeu? Mas hoje tem. Por quê? Porque, é por causa do dinheiro, é por causa do que o pessoal fala, é porque o pessoal tá tendo menos filhos, porque as casas estão sendo cada vez menos pequenas. E a gente vai indo. Então, quando vamos supor, a gente olha para tecnologia, ChatGPT, qualquer outro tipo de IA. O que fez com o ser humano? Eu não preciso pensar mais. Eu não preciso ler mais, eu não preciso criar mais. E os nossos filhos estão sendo embutidos nessa geração. E o consumo é nessa geração. Então, se você não deixar um livro de qualidade, o que seu filho vai ler? Os meus filhos, eu cheguei de viagem, a primeira coisa que eles falaram é, trouxe o livro? Aí minha mãe ligou e falou, é pra você trazer o livro para eles. Não esquece. Meus filhos não consomem rede social, nenhum dos dois. Não tem celular. Um tem 10, um tem 7, o outro é pequenininho, então... Mas, mãe, quando ele chegar lá com 13, quando chegar lá com 13, 14, se eu achar que deve, ok. Então, nós, como cristãos, precisamos nos posicionar também dentro de casa, mas precisamos dar outras condições. Você lê com seu filho? Seu filho lê a palavra? Qual história sua que você pode reproduzir e qual você não pode? Sabe? Então, isso é bíblico, né? Por que Deus fazia tudo e construiu a palavra em parábolas? Porque é de fácil compreensão.
Às vezes eu ler uma questão histórica é mais difícil de eu compreender do que uma parábola. É o que a gente faz no livro. Mas você tem um conhecimento que às vezes é denso. Eu vou precisar transmitir para todo mundo. Eu preciso falar com todos. Então eu preciso corrigir isso. De que forma que você vai pôr? Então tem gente, exatamente o que você falou, tem gente que grava, tem gente que faz só, tem pessoas que tem que fazer comigo. A gente senta e vai fazendo isso aqui. Nós vamos conversando e eu vou fazendo pergunta e daí a minha transcritora pega e transcreve e a gente ajusta a coerência, fluidez e tudo mais. Então, todo mundo tem algo. Mas nós, muitas das vezes cristãos, temos aquele negocinho, não, eu não posso ser reconhecido pelo que eu tenho, porque tudo que eu tenho é de Deus. De fato, o que você tem é Ele, né? Se não fosse Ele, a gente não teria nada. Mas a questão é, o que Ele colocou em você que você está deixando de usar? E aí entra qual talento que nós temos que está ficando ali dormente, talvez, e o Bruno já está me olhando aqui. Que é a briga dele comigo de nós não fazermos, tem muito sentido, assim, tem muito sentido mesmo. Né? Então, talvez passa-se aqui um momento de reflexão para nós, ouvintes da Novo Dia, mais uma vez, obrigado pela sua companhia. E fica aqui uma sugestão para que a gente possa sair daqui um pouco mais reflexivo. Uhum. Né? Eu sempre falo, o negócio é o seguinte, é um programa de informação que faça diferença para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, seja para o empresário, para o colaborador, para o pai de família, mãe de família, para os nossos adolescentes, aos poucos, né, que vão se envolvendo com os nossos temas. Mas, de novo, o Bruno que está aqui nos ouvindo, depois a gente conversa pós-programa, porque é parte do que o Júnior trouxe. Peraí, quando os bons se calam, né? E o Ivan trouxe isso muito bem, a Letícia reforçou agora, e talvez seja o momento de nós aprendermos. Na tua fala, eu estava lembrando aqui de uma conversa com uma psicanalista conhecida, que ela falava, olha, quando nós conversamos, nós construímos o raciocínio. Então, você consegue trazer à tona muito do que você é ali de uma maneira intuitiva e espontânea. E, aliás, esse é um dos motivos pelo qual nós não gostamos de uma pauta intensa aqui no negócio é o seguinte, para que a gente possa construir o raciocínio juntos, para que a gente possa errar e acertar com o ouvinte, para que a gente possa construir as dúvidas, né, e o DNA do programa junto com o ouvinte, por isso que a gente comenta sempre, quem dá o tom do programa é o entrevistado, e hoje o tom está bem alto, na minha opinião. Eu quero te perguntar, Ivan, uma questão indo para vocês terem uma ideia, nós temos só mais 15 minutos de programa, olha como voa. Mas assim, o que eu percebo é que talvez a gente precise assumir protagonismos que estão ficando concentrados, e aqui é uma pergunta difícil, na minha ótica, para conseguir construir o raciocínio que eu gostaria de te passar para o ouvinte da Novo Dia raciocinar conosco. Nós temos hoje um protagonismo concentrado. E você falou muito bem há pouco na sua fala. Olha, sendo redundante até aqui, né? Nós somos... Tudo coopera para o bem, juntamente, né? E aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse chamado, ele é sim individual. Existe uma coletividade à luz do que cremos, mas existe a nossa individualidade, os nossos talentos bem colocados pela Letícia, né? Nós temos aqui a nossa concentração de talentos ou aquilo que não tem sentido, né? Vou tentar aqui expor de uma maneira bem simples para o ouvinte. Nós viemos para cá, cara. Nós estamos nesse mundo. E eu nem quero entrar no mérito se é bom ou ruim, nós estamos aqui, né? Porque, enfim, para nós, né, segundo Paulo, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas assim, quando nós pensamos que nós viemos para cá, foi nos dado a dádiva e o dom da vida. E nós fomos, e aí a luz do que cremos, tirado das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Existe todo o entorno. E a gente permite que esse protagonismo não de ego, não protagonismo aqui de aparecer para sermos conhecidos, para que não, nada disso. Quando nós percebemos que o protagonismo de verdades que se tornam absolutas, muitas vezes em desarmonia com o que cremos, estão na mão de poucos protagonistas, me corrija se eu estiver enganado. Não parece perigoso isso? Super perigoso. Inclusive, desse contexto que eu comentei, que a gente esteve em 2021 trabalhando para um dos grandes players do mercado do marketing digital, um desses que estão ensinando muitas pessoas, tem muitos alunos pela internet. Em um determinado momento, nós enxergamos que muito disso, e é interessante porque isso remete muito a que Salomão traz para a gente, né, que no final das contas tudo é vaidade. Muito do que é buscado é o poder. Muito do que é buscado pelos grandes players é: eu preciso que meu nome seja reconhecido. Por mais que eu esteja falando de Jesus, mas nas entrelinhas, meu nome eu quero que esteja maior. E esse é um perigo gigantesco. E eu convido você, ouvinte, a fazer uma reflexão daquilo que você de fato tem buscado, daquilo de fato que
É o que eu tenho retido que é bom. Não quer dizer que você não possa ouvir, mas quer dizer que você precisa reter aquilo que é bom e saber de fato quem é o protagonista. É o que a gente acabou vivendo, porque até em Lucas 16 a gente está trazendo contexto de dinheiro, e que é o nosso contexto. Eles buscando poder e a gente buscando dinheiro. E naquele contexto é aquela a famosa escada de 3 degraus. Você está no meio, está no degrau do meio. No degrau de cima está quem? Está o dinheiro ou está Deus? Porque se tiver o dinheiro no degrau de cima, Deus vai estar no degrau de baixo. Se você estiver com Deus no degrau de cima, o dinheiro vai estar no degrau de baixo. E é onde a gente precisa se colocar de fato. Onde a gente precisa matar o nosso ego e entender que muitas pessoas sim estão buscando elevar cada vez o seu ego. E até trazendo o contexto que você falou aqui no começo, o trabalhar em casal trata isso de um jeito. Eu não sei se eu estou disposto a entender isso na prática, viu, Bruno? Eu tô com... A Tati que não me ouça, que eu acho que ela está trabalhando agora, não vai estar me ouvindo. Que bom. Amor, se você estiver ouvindo, claro que é brincadeira, né? É um sonho trabalhar com você. Mas é esse o contexto, porque muitas vezes o que acontece? A gente precisa entender quais são as habilidades, nós temos chamados diferentes, mesmo que o nosso propósito seja único. Então, como editor, o que a gente quer? Que os nossos livros eles cheguem ao maior número de pessoas pelo Brasil, pelo mundo, para que as pessoas sejam de fato transformadas, impactadas, para que elas deixem de lado algumas crenças, como o livro da Francisca Klockner, o Desmascarando o Impostor, ele vai falar Ela muito... esteve aqui na rádio, inclusive. Esteve aqui na rádio falando sobre o livro. Legal, isso é bom demais, porque ali traz uma transformação. Esse livro traz uma transformação. Todos os nossos livros eles trazem. Então é esse negócio. Por mais que o meu propósito da Mais seja o mesmo, a gente tem habilidades diferentes. Então muitas vezes no dia a dia a gente precisa diminuir o nosso ego, diminuir esse protagonismo, porque esse protagonismo sim é perigoso dentro das nossas vidas. E quando a gente olha para o mundo de uma maneira global, se eu olho esses grandes players e eu tomo como verdade absoluta, eu tenho grande risco ali de me desviar. Legal demais, hein? Eu tô falando, Bruno, já fica aqui o convite, estende para o Júnior. Acho que amanhã nós conversaremos, inclusive, para que a gente possa debater um pouco mais sobre esse tema. Porque, assim, Lê, não tem como eu não pedir sua consideração e até complementar o raciocínio do Ivan, porque, de novo, a gente teve aqui um grande abraço, inclusive, para a Luciana, do SIC, Centro de Inovação do Comércio, esteve conosco recentemente aqui em um programa e nós falávamos sobre isso. Eu até brinquei no dia, eu falei, o meu sonho é que todos os projetos que nós temos aqui, da nossa região e tal, não tivesse o nome de quem fez. Não que esteja errado, mas para que, ó, depois de consolidado, para que a gente coloca, para que não tenha esse conflito de egos. Realmente a gente quer assumir um protagonismo muitas vezes, que a gente acaba ferindo a essência de boas ideias. A gente acaba ferindo a construção de algo que lá, ainda no período embrionário, a gente tinha uma visão genuína, né, factual, de que nós queríamos mudar o mundo muitas vezes, e que não estou falando que, né, tá errado a gente ter retorno financeiro sobre isso, mas é como você falou muito bem da escada, a gente acaba ali tendo uma inversão inicial de valores, isso vai se construir, né, isso acaba avançando, vai tomando pilares, e a gente acaba se perdendo. Eu queria te ouvir, Lê, porque, de novo, você falou isso nos bastidores, que é quando a gente desvia sem perceber. E ali a gente desviou a rota, de novo, sem percepção, com justificativas plausíveis. E muitas vezes, quando, na mesma fé, né, pessoas que creem no Evangelho, usando, inclusive, esse mesmo Evangelho para poder dar ali uma reação de suporte àquilo que foi se perdendo no caminho. Eu acho que a gente pode voltar até num exemplo que eu falei, que eu acho que vai ficar claro para quem está nos ouvindo, e é muito similar com a grande maioria. Hoje é falado muito assim, ó, mas qual bloqueio que seu pai te gerou? Que sua mãe te gerou? O que você pode fazer diferente? O que é isso? O que é aquilo? E eu sempre falo algo, eu sou o que eu sou por causa de onde eu vim, de quem eu vim. Mas eu não falava isso lá. Porque quando eu cheguei lá, e quando eu voltei, para mim foi um baque. Que foi eu sentar numa mesa assim com a minha mãe e ela falar, você acha que eu não ouvia suas lives? E você falando que eu não te apoiava, que eu não isso, que eu não aquilo. E aquilo me feriu profundamente. Porque o que eu percebi? Que eu não tinha percebido. E aí, é redundante, mas é real. Os meus filhos agora estão com a minha mãe.
Deus nos fez voltar para cá para a gente entender aquilo que importa, porque talvez ela não pode ser a melhor mãe naquele momento, porque ela não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, porque ela não tinha o bombardeio de informação que eu tinha hoje, porque o histórico da onde ela veio é diferente. Mas com os meus filhos, ela é uma avó super presente, ela é uma avó super amorosa. Mas a questão é, a gente não valoriza o simples. A gente não valoriza o todo dia, o dia a dia, que é uma coisa que a gente falou até no bastidor, é quando eu perco, aí se a minha mãe morrer hoje. A questão é, se a gente morrer hoje, o que a gente deixa? Qual é o legado que a gente deixa? Ele para aqui, para com o Dani? Ou ele continua através das filhas do Dani? Sabe? Eu não quero que, eu falo assim, que eu não quero que os meus filhos sejam herdeiros. Sabe? Eu quero que eles sejam sucessores. Que tenha um porquê seguir aquilo. Se não tiver um porquê, não faz sentido. Então, a questão é não negociar o inegociável. E aí se torna fácil. Porque, por exemplo, cada pessoa que eu sento na frente, eu já sentei com grandes pessoas, pequenas pessoas. É igual. Nós estamos fazendo um livro, por exemplo, da Sara Presoto. Para mim é igual. Não é que ela é mais ou é menos. É um amor, mas eu amo todos. E eu aprendo com todos. Só que quando eu coloco na minha cadeira eu tenho uma técnica para te passar que você não tem, mas eu preciso aprender aquilo que você vai trazer. E aí fica rico. Então, quando eu olho, por exemplo, o livro da Fran, eu percebo, tá, aonde que eu me saboto aqui? Aonde que eu quero parecer o que eu não sou? Será que com seu marido você não põe uma roupa diferente que você não é? Será que... Ou com o pessoal de fora, porque às vezes com o marido a gente é mais real, né? A gente é mais duro, a gente é mais... Mas talvez com o de fora a gente é mais sensível. Não deveria ser o inverso? Será que as pessoas não deveriam nos amar porque nós somos, não pelo que nós fazemos? E aí eu pego o livro da Vivian, que é uma outra psicóloga, que é Decida Ser Leve. Gente, o quanto eu aprendi com ela? Eu escrevi o livro com ela e depois eu li o livro. E eu falei, eu preciso aprender a trilhar isso, descobrir aonde que é minhas forças e aonde são as minhas fraquezas. E essas são pessoas de verdade, fazendo o que às vezes a gente não quer fazer. Então, eu acho que é por aí, sabe? Eu acho que esse é o caminho. O caminho é da gente valorizar o que nós temos, sabendo que a gente pode fazer mais. E nós não fazemos porque queremos aparecer, mas porque sabemos que o chamado é qual? Como o Ivan falou, nós somos chamados para algo. O algo é para louvor da glória de Deus. Então, se eu não estou fazendo, o nome dele não está sendo glorificado. Engraçado, hein, Ivan? Porque assim, a gente estava até comentando recente aqui, numa reunião nossa, né? De trabalho, né? Quer a gente coma, quer a gente beba, quer a gente faça qualquer outra coisa que façamos para a glória de Deus. Então, assim, quando eu penso que eu estou indo em direção a algo para propagar, tem muito sentido. O tema de hoje foi você que trouxe, Ivan, como sugestão, provavelmente vocês conversaram, como conciliar, né, negócios e propósito. A gente está indo para a fase derradeira do programa, por incrível que pareça. E eu queria sua consideração final em relação a isso. Como que você enxerga o porquê dessa fala, embora tenha se materializado aqui nesse bate-papo, pelo menos um percentual, ainda que leve, porque o tempo é curto, a gente conseguiu clarificar um pouco essa identidade que, sim, no nosso dia a dia, atrelado à nossa frente profissional, Bruno defende muito essa ideia, está aqui nos bastidores, a gente consegue levar o nosso chamado, ou como nós falamos, né, o chamamento que nós temos, à luz do que nós fazemos no dia a dia. Claro. Para a gente partir para a reta final, então, eu deixo uma reflexão para você, ouvinte, que é o seguinte: você tem clareza sobre o seu propósito? Tem clareza sobre aquilo que você está fazendo? Está fazendo com excelência? Continua fazendo com excelência? Não está fazendo? Acerta os ponteiros. Porque muitas vezes a gente acha que a gente não pode lucrar com o propósito. Lucrar, o que eu digo é, a gente precisa manter a nossa casa, a gente precisa manter a empresa saudável, porque não adianta nada. Vamos supor que eu tenho um coração doador, e aí tudo que entra, eu vou e reverto em doações e me torno uma instituição filantrópica e está tudo certo quanto a isso, mas a conta precisa fechar no fim das contas. Então, muitas vezes os cristãos, eles ficam em conflito sobre como eu vou fazer um negócio prosperar, como que eu vou fazer um negócio ele crescer, se eu estou indo contra o meu propósito. Não tá. O próprio ministério de Jesus, ele precisou ser mantido financeiramente. As mulheres mantinham financeiramente ali Jesus durante o seu ministério. Então,
creiam que o seu propósito, ele deve ser cumprido. Muito bom, Lê. Eu queria suas considerações finais também, Bruno. Temos poucos minutos. Daqui a pouco ele ergue a plaquinha analógica dele lá. Suas considerações. Obrigado. E como que a gente encontra a Radix, então? O Ivan deu um spoilerzinho durante, mas finaliza para nós. Gente. Então é @Radix Editora. Nós estamos no Instagram. Se colocar no Google também, a gente tem o nosso site. Consegue contato lá, direto com a gente. Um contato pessoal. Obrigado por estar aqui. Obrigado por nos ouvirem. E a gente tá... Nosso propósito é esse. O maior propósito de todos eu falo, é fazer funcionar em casal, porque isso é um exemplo para outras famílias, fazer funcionar cuidando dos filhos e fazer funcionar de propósito por propósito. É intencional, mas não perde a essência. Muito legal. Ouvinte da Novo Dia, obrigado pela sua companhia. Ivan, Letícia, obrigado de coração por vocês. Um programa mais reflexivo hoje, mas assim, uma reflexão do bem, que talvez faça a gente sair daqui um pouquinho diferente de como entramos, que é o intuito, a gente sempre reforçando aqui o que está se tornando o slogan: quem brilha aqui precisa e sempre será Jesus, mas quem dá o tom do bate-papo, todo o programa são os entrevistados. Então, obrigado mesmo pela disponibilidade de vocês, obrigado por poder compartilhar um pouco dessa breve, mas já profunda história. Eu acompanhei um pouquinho, né? Embora ela seja curta, tem muita profundidade, teve muitas idas e vindas, teve muitos desafios, teve questões familiares, então vocês colocaram aqui com muita leveza. Obrigado mesmo, que o Senhor continue abençoando não só a Radix, mas vocês como família. Continuem nos ensinando como é que é trabalhar juntos, porque, meu Deus do céu, depois eu fico aqui já, tiver um curso para isso, eu já vou me inscrever. Também Deus abençoe os filhos de vocês. Marquinho e Cássia foram citados aqui, um grande abraço. Conheço os pais da Lê, são muito queridos, já caminharam conosco em casais, inclusive. Tiveram conosco no encontro de casais que nós tivemos. Um grande abraço para vocês, queridos demais, pessoas que moram no nosso coração, né, meu, no da Tati. E aí, você, ouvinte da Novo Dia, fique conosco. Na sexta-feira nós vamos retornar com o negócio seguinte, um bate-papo muito bacana, com um cara que, por coincidência, tem a mesma fé que nós, falando sobre empreendedorismo, também de gestão familiar. Tá? Vou abrir aqui, Michael Todd estará conosco, da Todd Sorvetes, um cara que tem muito para compartilhar com a gente, mas eu quero finalizar esse programa com uma questão reflexiva. Né? Nós temos um chamado do ID por todo mundo, e pregar o evangelho a toda criatura. Nós temos um chamado, eu acho que quando ele vai colocar, olha, eu quero que os nossos livros cheguem em Londrina, cheguem no Paraná, cheguem no Brasil, cheguem no mundo, é porque a gente pode compartilhar um pouco da nossa história, porque todos nós temos um chamado, e todos temos uma vivência que, por algum motivo que não cabe a nós entender, foi assim colocado pelo nosso Criador, por aquele que nos tirou das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Ele deixou para nós um compromisso de seguirmos, e eu gostei da fala da Letícia, que a gente possa criar uma continuidade à luz daquilo que a gente tem aprendido, vivenciado, experimentado, e o mínimo que nós podemos fazer é levar isso para o nosso próximo com duas coisinhas que a gente talvez aí tem perdido ao longo do tempo, né, Bruno? E precisamos resgatar. Verdade, né? Graça e verdade, vou colocar assim, graça, amor naquilo que nós fazemos, acolher bem o nosso próximo, levar muita verdade e uma palavrinha que aí foge desse escopo tão aqui clichê e que é o que nos pauta, que é o evangelho, mas a gente trazer um pouco essa palavra ética para o nosso dia a dia, porque temos aqui cristãos e não cristãos que nos ouvem, mas eu creio que todos que vão estar alinhados ao negócio é o seguinte: eu espero que tenha a palavra ética como um dos pontos do seu vocabulário. O negócio é o seguinte com vocês, na sexta-feira, às 12 horas, com Michael Totti e William Rosa, meu conselheiro de programa, estará aqui nessa bancada para o bate-papo de altíssimo nível. Um forte abraço, Deus abençoe a sua quarta-feira.